Como um país governado por um partido comunista conseguiu se tornar a segunda maior economia do mundo e desafiar a hegemonia ocidental. Enquanto muitas nações seguem padrões econômicos tradicionais, a China combina planejamento estatal rígido com uma economia de mercado em rápida expansão. Esse modelo único permitiu ao país alcançar um crescimento econômico sem precedentes e projetar a sua influência em todo o planeta. Mas quais são as estratégias por trás desse sucesso? E até onde o capitalismo chinês pode chegar na disputa pela supremacia global? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu like e conferir a sua inscrição nesse canal que está só começando e precisa muito da sua ajuda para continuar crescendo e dessa forma você também não perder os próximos capítulos da nossa história. As reformas econômicas e o surgimento do capitalismo chinês. Como um país que adotava o modelo comunista rígido, se tornou uma das maiores potências capitalistas do mundo. Para entender o domínio econômico da China, é essencial voltarmos aos anos de 1970, quando o país deu os primeiros passos em direção ao capitalismo sob a liderança de Deng Xiaoping. Após décadas de políticas maoístas que mergulharam o país em crises, como o grande salto adiante entre 1958 e 1962 e a Revolução Cultural de 1966 a 1976, a economia chinesa estava à beira do colapso. Em 1978, Deng Xiaoping iniciou um programa de reformas conhecido como Reforma e Abertura, que combinava o controle estatal com práticas de mercado. Segundo Elizabeth Economy, em The Third Revolution, essas reformas abriram setores estratégicos para investimentos privados e estrangeiros, transformando radicalmente a estrutura econômica chinesa. O primeiro passo foi a criação de zonas econômicas especiais em regiões costeiras, como Shenzhen, onde empresas estrangeiras recebiam incentivos fiscais para investir e produzir. De acordo com Richard McGregor, em The Party: The Secret World of Chinese Communist Rulers, esse experimento foi crucial para testar o capitalismo em pequena escala, sem comprometer o controle do Partido Comunista. O sucesso dessas zonas levou à expansão do modelo para outras cidades, atraindo trilhões de dólares em capital estrangeiro. Outro fator decisivo foi a descentralização econômica. O governo central permitiu que governos regionais gerenciassem parte de suas próprias políticas econômicas, criando uma competição entre províncias por investimentos. Conforme Ya-Cheng Huang argumenta em Capitalism with Chinese Characteristics, essa descentralização impulsionou o empreendedorismo local e consolidou o crescimento acelerado, mas sem abrir mão do controle político do Partido Comunista. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 marcou um ponto de virada. Segundo Nicholas Large, em Markets Over Mao, esse movimento ampliou o acesso do país a mercados globais, solidificando sua posição como a fábrica do mundo. A partir desse momento, a China intensificou suas exportações, modernizou sua infraestrutura industrial e investiu pesadamente em pesquisa e inovação. Apesar do crescimento capitalista, o Estado manteve um papel controlador em setores-chave como energia, telecomunicações e finanças. Conforme documenta Sebastian Hellman em China's Political System, esse modelo híbrido, que combina práticas capitalistas com uma estrutura autoritária, permite que o partido controle o fluxo de capital enquanto aproveita os benefícios do livre mercado. As reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping criaram um sistema sem precedentes, um capitalismo com características chinesas. Esse modelo não apenas tirou milhões da pobreza, mas também estabeleceu as bases para a China se tornar uma superpotência econômica que hoje disputa a liderança global com os Estados Unidos. A estratégia de expansão global, o projeto da nova Rota da Seda. Como a China transformou suas ambições econômicas em uma estratégia global de influência? A resposta está em um dos projetos mais ambiciosos do século XXI, a Iniciativa do Cinturão e Rota, também conhecida como Nova Rota da Seda. Lançada oficialmente em 2013 pelo presidente Xi Jinping, essa iniciativa busca conectar a China a mais de 140 países por meio de investimentos em infraestrutura, comércio e cooperação econômica. Segundo Bruno Maçães, em Belt and Road, a abreviada BRI é mais do que um plano de desenvolvimento econômico, é uma estratégia de poder geopolítico. Inspirada na antiga Rota da Seda que ligava a China à Europa durante a Idade Média, a iniciativa pretende construir ferrovias, rodovias, portos e redes digitais, reforçando a presença da China em regiões estratégicas como a Ásia Central, o Oriente Médio, a África e a Europa Oriental.
Um dos pilares dessa estratégia é o financiamento maciço de obras de infraestrutura em países em desenvolvimento. Por meio de instituições financeiras, Pequim oferece empréstimos bilionários para a construção de portos no Paquistão, ferrovias no Quênia e gasodutos na Ásia Central. Esses investimentos garantem à China influência política e acesso a recursos naturais essenciais para a sua economia. Além dos benefícios econômicos diretos, a nova Rota da Seda permite que a China diversifique suas rotas comerciais. Atualmente, grande parte do comércio chinês depende do Estreito de Malaca, uma passagem marítima vulnerável a bloqueios em caso de conflito. Ao desenvolver rotas terrestres alternativas e novos corredores marítimos, a China reduz a sua dependência dessas rotas tradicionais e fortalece a sua segurança energética. O papel das empresas estatais e privadas na expansão econômica chinesa. Um dos pilares do avanço do capitalismo chinês é a atuação coordenada entre o Estado e o setor privado. Ao contrário do modelo ocidental, onde a economia privada geralmente opera com independência do governo, na China, as empresas estatais e privadas desempenham um papel estratégico e alinhado aos interesses do Partido Comunista Chinês. Essa combinação permite ao país competir em mercados globais enquanto mantém o controle sobre setores-chave da sua economia. As empresas estatais chinesas são ferramentas essenciais para a projeção de poder econômico. De acordo com Nicholas Lord, em The State Strikes Back, cerca de 30% do PIB chinês provém dessas empresas, que dominam setores estratégicos como energia, telecomunicações e finanças. Essas gigantes estatais, com acesso privilegiado a crédito barato por meio de bancos controlados pelo Estado, lideram projetos internacionais como parte da iniciativa do Cinturão e Rota. Segundo Richard McGregor em The Party, The Secret World of China's Communist Rulers, essas empresas não operam apenas em busca de lucro, mas seguem diretrizes políticas estabelecidas por Pequim para fortalecer a presença global do país. No entanto, o setor privado também desempenha um papel fundamental na estratégia econômica chinesa. Empresas como a Huawei, Alibaba e Tencent são exemplos de como a China utiliza suas gigantes de tecnologia para se posicionar como líder em inovação digital. No livro AI Superpowers, Kai-Fu Lee destaca como a China está investindo em inteligência artificial e Big Data, áreas que impulsionam a sua economia e oferecem vantagens estratégicas em segurança e vigilância global. Embora formalmente privadas, essas empresas mantêm uma relação estreita com o governo. A Lei de Segurança Nacional de 2017 exige que todas as empresas chinesas cooperem com as autoridades em questões de inteligência, o que gerou tensões internacionais, especialmente no Ocidente. Os Estados Unidos, por exemplo, impuseram sanções à Huawei, acusando a empresa de facilitar espionagem para o governo chinês, uma alegação que a empresa nega. Outro fator que impulsiona a expansão das empresas chinesas é o financiamento facilitado pelo Estado. De acordo com Elizabeth Economy, em The Third Revolution, Pequim fornece subsídios generosos para setores considerados estratégicos como tecnologia verde e semicondutores. Esse apoio cria um ambiente em que as empresas chinesas podem competir globalmente com vantagem financeira em relação aos concorrentes ocidentais. A relação semiótica entre o governo e o setor empresarial também se reflete em políticas como a estratégia Made in China 2025. Lançada em 2015, essa iniciativa busca transformar a China em uma potência global em indústrias de alta tecnologia como robótica, biotecnologia e telecomunicações. Conforme argumenta Jude Blanchett em China's New Red Guards, esse plano reforça a ideia de que a economia chinesa não é puramente capitalista ou estatal, mas sim uma fusão única, que combina a força do mercado com o poder do Estado. Assim, a combinação de empresas estatais gigantes com um setor privado altamente competitivo e alinhado aos interesses do governo dá à China uma vantagem singular na corrida pelo domínio econômico global. Esse governo híbrido permite que o país expanda sua presença em mercados estratégicos enquanto mantém um controle rígido sobre as alavancas do poder econômico. Dependência global quando todos precisam da China. Será que o mundo consegue viver sem a China? Essa pergunta parece absurda nos dias de hoje, mas há algumas décadas a resposta poderia ter sido diferente. Atualmente, a economia global está profundamente entrelaçada com a gigante asiática. Das prateleiras dos supermercados às complexas cadeias de suprimentos industriais, a influência chinesa está em todos os lugares. O que começou como uma estratégia de crescimento baseado em manufatura barata evoluiu para um domínio absoluto sobre setores-chave da economia mundial.
A dependência global da China é visível em diversos níveis. No setor de tecnologia, empresas do mundo todo precisam de componentes produzidos no país. Smartphones, laptops, eletrodomésticos e até veículos elétricos utilizam peças fabricadas em território chinês. Montadoras europeias, empresas de tecnologia americanas e startups emergentes dependem das fábricas chinesas para manter os seus produtos competitivos. Sem a China, a produção de eletrônicos, por exemplo, entraria em colapso. O setor farmacêutico também é um exemplo alarmante dessa dependência. Muitos medicamentos e insumos hospitalares utilizados no Ocidente são produzidos na China. Durante a última pandemia, o mundo percebeu o peso dessa realidade quando países inteiros ficaram à mercê da capacidade chinesa de fornecer equipamentos médicos e substâncias essenciais para a produção de vacinas. Governos tentaram diversificar essas fontes de suprimentos, mas a verdade é que a estrutura produtiva global já está moldada para girar em torno da China. Além da manufatura, o país é um dos maiores compradores de matérias-primas do planeta. Países exportadores de petróleo, gás natural, minério de ferro e alimentos contam com a demanda chinesa para manter as suas economias de pé. O Brasil, por exemplo, tem na China seu principal parceiro comercial, vendendo soja, carne e minério de ferro para alimentar a indústria e a população chinesa. O mesmo ocorre com países da África e da América Latina, cujas economias são diretamente impactadas pela política de importação chinesa. O setor financeiro também sente essa presença de forma intensa. Bancos e investidores globais acompanham cada passo da economia chinesa, pois qualquer desaceleração pode causar turbulências nos mercados internacionais. Quando a China cresce, impulsiona o mundo. Quando dá sinais de fraqueza, as bolsas despencam. O país, que um dia foi considerado apenas um fornecedor de produtos baratos, se tornou um motor essencial da economia mundial. A grande questão é, o mundo pode escapar dessa dependência? Nos últimos anos, países tentaram realocar suas fábricas e buscar alternativas para reduzir essa ligação. No entanto, os custos elevados e a infraestrutura incomparável da China tornam essa tarefa quase impossível. O país investiu trilhões em logística, tecnologia e força produtiva para consolidar a sua posição. Enquanto governos discutem estratégias para reduzir a dependência, a China continua avançando e expandindo o seu domínio. Hoje, praticamente todas as nações do mundo precisam da China para manter as suas economias funcionando. E isso parece que está muito longe de mudar. Conclusão: será que o futuro pertence à China? O capitalismo chinês reescreveu as regras da economia global. O país passou de uma nação isolada e empobrecida para uma superpotência que dita o ritmo do comércio internacional. Suas reformas econômicas abriram caminho para um crescimento sem precedentes, enquanto a nova rota da seda fortaleceu sua influência em cada canto do planeta. A aposta em tecnologia e inovação fez com que suas empresas competissem de igual para igual com gigantes ocidentais, enquanto o poder combinado de estatais e empresas privadas garantiu que a economia chinesa continuasse a crescer sob o olhar atento do governo. E o resultado dessa estratégia está na dependência mundial da China. Poucos países podem dizer que não precisam de suas fábricas, suas matérias-primas ou seus investimentos. No fim, a questão não é se a China dominará o mundo, mas sim até que ponto a sua influência pode continuar se expandindo. O Ocidente ainda tenta reagir, mas cada movimento feito contra a China parece apenas reforçar a sua determinação em continuar crescendo. O capitalismo chinês tem suas próprias regras e sua própria lógica, e gostemos ou não, o mundo inteiro já está jogando esse jogo. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, então lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição com o sininho ativado aqui embaixo, combinado? Vejo vocês no próximo capítulo da nossa história.